Vamos meditar na palavra do Senhor e que os irmãos abram as suas Bíblias em Efésios capítulo 2, versículos 19 a 22. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Amém. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te glorificamos porque a Tua palavra tem nos ensinado dia após dia, Senhor. Todas as vezes que nós lemos a Tua palavra, nós aprendemos de Ti, nós aprendemos a Tua graça, aprendemos sobre a Tua misericórdia, aprendemos sobre o Teu amor, Senhor. O amor que levou a Cristo Jesus a nos dar a salvação, a morrer numa cruz para que pudéssemos ser salvos. Nós te glorificamos por tudo quanto tens feito em nossas almas e queremos clamar, Senhor, que nesta noite Tu venhas mover sobre cada coração desses aqui presente, mas também, Senhor, daqueles que nos ouvem distante, Pai eterno. Esteja com cada um desses, move nestas vidas, abençoa, oh Deus, abençoa cada um para que sintam da Tua graça e da Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Os amados, fiquem à vontade. Irmãos, todas as vezes que nós meditamos na palavra de Deus, o Espírito Santo acrescenta ao nosso coração um pouco mais. Todas as vezes que nós lemos a palavra, todas as vezes que nós meditamos na palavra, o Espírito Santo de Deus vai colocando dentro de nosso coração uma palavra maior, uma palavra de alegria, uma palavra de prazer, mas acima de tudo, uma palavra de conhecimento do Senhor. Se nós quisermos conhecer o nosso Senhor, quisermos conhecer aquilo que Deus quer para as nossas vidas, é fundamental meditarmos na palavra, conhecermos a palavra, porque a palavra é a fonte de salvação. A palavra é a revelação de Deus para as nossas vidas. E um texto diz que a palavra é o próprio Cristo Jesus, é o Verbo. Amém? Mas, amados, quando nós vamos para a palavra de Deus, o nosso coração, ele enche com aquilo que é bom e transborda na presença do Senhor, transborda na presença de Deus. É por isso que o Senhor nos diz que devemos meditar na sua palavra, conhecer a sua palavra e vivermos dia após dia segundo esses princípios, andando segundo a vontade do Senhor, vivendo Deus e estando cada dia mais buscando o Senhor, irmãos. Esse texto nos chama a atenção para um fato muito maravilhoso, um fato milagroso, na verdade. Porque nós sabemos, irmãos, que Cristo Jesus não veio para nós. Ele não veio para nós. Nós somos não-judeus, a Bíblia chama de gentios. Então Cristo Jesus não veio para os gentios. Cristo Jesus veio exclusivamente para os de Israel. Mas aqueles que eram de Israel rejeitaram a Cristo, rejeitaram o Senhor, viraram as costas para o Todo-Poderoso. Aqueles que eram detentores da promessa do Senhor, que haviam todas as profecias que apontavam que o Messias viria, eles receberiam o Messias, mas quando Cristo veio, eles não conseguiram reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, viraram as costas e, milagrosamente, irmãos, nós que estávamos fora da aliança, nós que vivíamos fora dessa realidade de salvação, fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Esse texto nos diz: portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros. Nós, os não-judeus, não somos mais estrangeiros, porque nós fomos feitos família de Cristo, fomos feitos família do Senhor, fomos lavados, purificados no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus.
Irmãos, esta é a graça do Senhor para as nossas vidas. Esta é a graça do Senhor. Nós jamais vamos entender o grande amor do Senhor para com as nossas almas, mas uma coisa nós podemos entender: a necessidade, povo dos céus, a necessidade de olhar para Jesus e tê-lo como Senhor, tê-lo como Salvador das nossas vidas, abraçá-lo e obedecê-lo a cada instante das nossas almas. Isso nós podemos entender, porque é claro como a luz do dia, é claro como a luz do dia. Mas a palavra diz: portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Esta é a verdade do Senhor, irmãos. O Eterno nos pegou, o Senhor nos achou no lugar, perdidos nesse mundo, e o Senhor trouxe-nos para a sua presença e permitiu que nós fôssemos feitos em cidadãos dos céus, e esta é a promessa do Senhor para cada vida, para cada um de vocês que estão aqui presentes. Irmãos, é preciso abraçar essa oportunidade que o Senhor nos dá. É preciso abraçar, irmãos. Nós precisamos entender que Deus não precisa da gente. Deus não precisa de nós, mas nós somos carentes e precisamos entender que essa carência é tão grande quanto o ar que nós respiramos. Muitas vezes nós não damos valor ao grande sacrifício de Jesus, achamos que está muito bem na vida da forma que estamos levando, achamos que estamos bem, estamos trabalhando, estamos aí casados, com filhos, enfim, com famílias constituídas, não temos maiores problemas, tá bom. Não, irmãos, não está bom, porque isso não é nada diante daquilo que Deus tem preparado para nós. Não é nada, povo dos céus. Nós não podemos nos contentar com o pouco, irmãos. Isso é pouco. O que o Senhor tem para nós é grande demais, é maravilhoso demais, e eu preciso abrir o meu coração, abrir a minha vida para entender e receber a revelação de Deus na nossa vida, receber a revelação do Senhor na minha vida. Que cada um de nós abramos o nosso coração, nos escancaremos diante do Senhor e clamemos a Ele: Senhor, vinde sobre mim. Senhor, dá-me a tua revelação. Senhor, ensina-me a tua palavra. Senhor, coloca-me nos teus caminhos. Faz-me andar na tua vontade, trilhar no caminho estreito, trilhar na tua existência, fazer aquilo que tu queres, irmãos. É assim, amados, que os cidadãos dos céus vivem. Os cidadãos dos céus estão nesta terra não para satisfazer os seus próprios interesses, mas estão nesta terra para fazer a vontade dos céus, fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que nós não devemos viver mais para nós mesmos, mas vivermos para Cristo Jesus. Este é o ensinamento da Palavra Santa, este é o ensinamento de Deus para cada um de nós, e nós precisamos cada dia estarmos prontos a recebermos esse ensinamento, a abraçarmos essa orientação do Senhor, porque é uma orientação de vida que nos levará para a glória eterna. Amados, como cidadãos dos céus, nós não podemos andar com amizade, não podemos ter amizade com o reino das trevas. Nós somos cidadãos dos céus, e nós temos que entender que não é possível ter amizade, intimidade com as trevas, porque nós somos tirados daquelas trevas e trazidos para a luz. Como é que eu posso voltar às trevas, irmãos? Eu não posso voltar às trevas. O cidadão do céu, esse marcha em direção ao reino, esse marcha em direção aos céus, esse marcha cada dia mais em direção ao Todo-Poderoso, procurando conhecer o Senhor, procurando viver a vontade de Deus, procurando encher o seu coração com aquilo que é do Senhor. Se porventura você não sente essa necessidade, se você não sente ainda esse prazer, se você não tem essa alegria no teu coração, olha, é preciso pedir, é preciso clamar: Senhor, não sinto prazer na tua palavra, Senhor, não sinto prazer no teu reino. É preciso clamar para que o Senhor, com seu Espírito, irmãos, mude por completo a nossa vida.
Quando nós clamamos, irmã, quando nós clamamos ao Senhor, Ele vem sobre a nossa vida e Ele nos enche, Ele nos faz transbordar. É a partir desse momento que teremos alegria com Deus, satisfação com Deus, mas se nós não vivermos assim, nós não vamos conseguir alcançar aquilo que Deus quer para as nossas almas. Jamais podemos esquecer que fomos retirados do mundo. Nós somos libertos da escravidão do mundo. Libertos, irmãos, para sermos novas criaturas. Sejamos, portanto, novas criaturas para a honra e para a glória do Todo-Poderoso. Amados, a nossa vida foi construída sobre um alicerce. Quando o Senhor nos pegou lá no pecado, nós estávamos perdidos, fazendo tudo o que era errado, nas bebedeiras, nas farras, enfim, tudo aquilo que o mundo oferece de ruim. Nós estávamos lá, não é assim a vida daqueles que não conhecem Jesus? Curtindo o mundo. Mas o Senhor, na sua graça, na sua misericórdia, nos retirou de lá, irmãos. Ele nos retirou daquele mundo de perdição e nos colocou sobre um alicerce, e o alicerce é Cristo Jesus. E nós fomos edificados sobre a rocha, amados, edificados sobre a rocha e a rocha é Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 20, nos diz a revelação do Senhor: vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Amém, povo dos céus? A pedra fundamental, a pedra importante, a pedra angular, a pedra principal, o alicerce principal é Jesus Cristo, amados. É Jesus Cristo. Glórias a Deus, povo de Mogi das Cruzes. Glórias ao nome santo de Deus, porque o Senhor também alcançou vossas vidas, alcançou as nossas vidas, lavou-nos, purificou-nos e nos redimiu e nos colocou num lugar seguro, um lugar que o maligno não mais pode tocar, porque quando nós estamos na rocha, estamos fundamentados na rocha, estamos seguros, estamos guardados, protegidos, uma coluna de fogo se levanta ao nosso redor e os anjos do Senhor nos guardam e nos protegem. Essa é a promessa da palavra de Deus para as nossas almas, esta é a promessa para as vidas que foram transformadas no sangue de Cristo Jesus. Mas é preciso entender, povo dos céus, é preciso entender, irmãos, que isto é válido para as vidas que já aceitaram a Jesus, para as vidas que abraçaram Jesus como Senhor e Salvador, para as vidas que foram lavadas, que foram purificadas, que foram redimidas no sangue do Todo-Poderoso. Não esqueça disso, amados. Se não houver esse mergulho no sangue de Jesus, se não houver esse banho no sangue de Jesus, o banho que nos purifica, o banho que nos lava, o banho que nos faz nova criatura, se não houver esse banho, a nossa vida não pode ser transformada. E nós não estamos aqui, e eu quero sugerir a vocês que também não estejam aqui com esse objetivo, o objetivo de ser apenas crente. Eu quero ser crente, eu quero ser isso. Não, irmãos, é necessário ser servo do Senhor, servo de Deus, porque o servo de Deus, esse não mede esforço, mas obedece o Senhor a tempo, a fora de tempo, com frio, com sol, com calor, enfim, seja qual for o tempo, ele é fiel, ele é fiel, ele é fiel ao Senhor. Porque as suas vidas foram transformadas, amados. As suas vidas foram transformadas. Já não é mais o velho homem que vive, mas é aquele que ama Jesus, que nasce, que renasce, que o Senhor faz vir à existência na vida da gente. É aquele que ama o Senhor. E se porventura você ainda não tem amado a Deus da forma que deve ser, busque conhecer o Senhor, busque, gente, porque aquilo que Deus tem para nós é maravilhoso, é grande, é extraordinário, mas aquilo que o mundo e consequentemente Satanás tem para o homem não serve para nada, é fim de sofrimento, é fim de morte, é fim de maldição sobre a vida das pessoas.
Portanto, nós não podemos nos associar com as obras das trevas, nós não podemos nos associar com aqueles que estão nas trevas, mas é preciso nos associarmos com os que são cidadãos dos céus, cidadãos dos céus. E aquele que é cidadão do céu, este tem passaporte dos céus, tem documento dos céus, a sua filiação é Deus, está marcado no seu documento, Filho de Deus, e estes têm horror, detestam o pecado e tudo aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Que a nossa vida seja construída sobre o alicerce. Eu preciso ter a vida construída sobre o alicerce. Nós precisamos ter a nossa vida construída sobre o alicerce. O alicerce é Cristo Jesus. Mas algo interessante acontece com aqueles que construíram a sua vida sobre a rocha. Eles criam intimidade com Deus. Intimidade, irmãos. Intimidade com o Senhor. Intimidade é você andar próximo de alguém. É você chegar na casa dele e abrir a geladeira. Não é verdade? Você chegar na casa de alguém e abrir a geladeira, precisa ser íntimo. Muito íntimo com o Senhor. É dessa forma. Se eu for na casa da nossa irmã La Rubia, eu não vou abrir a geladeira. Ainda. Ainda. A Dona Luzia eu acho que eu já abro já, viu? Eu já abro já. Na Dona Alexandre a gente escancara lá sem problema, né? Mas é isso, irmãos. Porque a geladeira é um negócio um tanto quanto íntimo. Dificilmente alguém abre uma geladeira de alguém que não seja próximo, não é verdade? Dificilmente alguém chega na casa de alguém e vai na geladeira aí. Não. Geralmente pede, né? Geralmente pede. Mas, amados, com o Senhor é dessa forma. A nossa intimidade com Deus precisa ser construída de uma forma tão intensa, tão profunda, a ponto de nós abrirmos a geladeira do Senhor, a ponto de nós chamarmos Deus de Pai, de nós termos comunhão com Ele, confiança nele, vivermos a verdade dEle, amarmos o Senhor acima de todas as coisas. Nós precisamos criar intimidade com o Senhor, povo dos céus. Precisamos criar intimidade com Deus. Isso é fundamental. Não adianta você estar na igreja há 20 anos, 30 anos, 40 anos e não conhecer Jesus de perto. Não adianta, irmãos. Vai morrer e vai para o inferno da mesma forma daqueles que estão lá fora. Porque o que nos leva para os céus é a intimidade com o Senhor. Porque a Bíblia diz que nós somos feitos um com Cristo Jesus, um com Cristo, irmãos. Como é que eu posso ser um com Cristo, possuir a mesma essência de Cristo, usufruir das mesmas bênçãos de Cristo Jesus, se eu não sou amigo dele, se eu não tenho amizade com ele, se eu trato Jesus como se fosse alguém estranho, cheio de cerimônias, cheio de situações? A Bíblia diz que devemos ter temor, mas é preciso que haja intimidade com o Todo-Poderoso. Intimidade não é falta de respeito, temor nesse aspecto é respeito. Intimidade não é falta de respeito, intimidade é proximidade. É proximidade, é você andar com o Senhor. E aqueles que são cidadãos dos céus, esses andam com o Senhor, irmãos. Esses têm prazer em Deus. Porque nós queremos Deus na vida da gente, não é? E quando nós queremos Deus na vida da gente, tudo que é do Senhor, nós queremos mais, 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 mais. Nós não nos cansamos, nós não nos cansamos. Deus, irmãos, é como alguém que gosta de doce, ou exemplo pobre, mas vou falar para vocês. Deus é como alguém que gosta de doce e coloca aquele doce gostoso assim na frente. Ele não se contenta com uma colherada, ele quer 2 colheradas, 3, 4, 5, come toda a peça. É assim, com Deus é assim, irmãos. É prazer, alegria com o Senhor. Precisamos ter esse prazer com as coisas que são de Deus. Não nos contentarmos com o pouco de Deus, mas queremos cada vez mais do Senhor. Mais do Senhor, povo dos céus. Irmãos, nós éramos pessoas perdidas, estávamos no mundo sem direção, sem Cristo, condenados, queira ou não, condenados à morte eterna.
A Bíblia diz que aquele que não passa por Cristo Jesus, pelo novo nascimento, pela restauração de vida, esse está condenado, porque não é filho do Senhor, não é filho de Deus, é criatura do Senhor. Mas, a partir do momento que nós somos restaurados, nós mergulhamos na presença do Senhor, nos deixamos envolver com a glória de Deus, nós somos feitos em filho, cidadãos da família do Senhor, cidadãos dos céus, e a nossa vida é construída sobre a rocha, e quando nós estamos sobre a rocha, somos inabaláveis, nós somos inabaláveis, amados. Continuando a leitura da palavra, Efésios capítulo 2, versículos 21 e 22, ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos juntos com outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Esta é a verdade, amados. Quando nós somos construídos sobre a rocha, nós somos feitos em templos, a nossa vida torna-se templo de Deus, templo dedicado ao Senhor. A minha vida, a sua vida precisa ser templo dedicado ao Senhor, povo dos céus. Precisamos dedicar nossa vida, irmãos, para o Senhor, consagrar a nossa vida. E quando nós somos templos, amados, o Senhor nos diz que Ele vem com seu Espírito e habita dentro do nosso coração. Ele habita dentro de nós, Ele habita dentro de nós, e nós precisamos estar prontos para que o Espírito de Deus venha habitar dentro de nosso coração. Uma pergunta para que nós possamos refletir: será que hoje o meu templo está apto a receber o Espírito de Deus? Será que eu estou vivendo de uma forma que eu estou pronto a receber o Espírito de Deus? É preciso refletirmos sobre esta realidade, refletirmos sobre isso, irmãos. Se nós não estivermos em condições de receber o Espírito de Deus, se Ele não tiver condições de habitar em nosso coração porque somos impuros, impossível agradá-lo e impossível estar em comunhão com Ele. E o nosso templo, com certeza, não é dedicado, consagrado, totalmente doado para o Senhor. É por isso, irmãos, que nós precisamos viver em purificação, vivermos em santidade, vivermos em separação deste mundo. É por isso que o Senhor nos diz que devemos ser santos. É preciso buscar santidade, é preciso buscar as coisas lá do alto, é preciso buscar Deus, é preciso encontrar tempo para o Senhor. Na nossa agenda corrida desses últimos tempos, nós precisamos encontrar tempo para Deus em meio à lida do dia a dia. Nós precisamos encontrar tempo para o Senhor, para conhecermos Deus e nos enchermos com Ele, enchermos com o Espírito do Senhor. Irmãos, os temas relacionados ao Senhor são simples. Eu costumo dizer que o Evangelho ele precisa ser simples, e é simples. A Bíblia diz que Cristo veio para os simples, para as pessoas humildes. E nós precisamos entender que é assim a palavra do Senhor. Mas é uma simplicidade, irmãos, que nos leva a uma tomada de posição diante dos céus, uma tomada de posição, uma tomada de atitude. Nós não podemos viver de qualquer jeito, porque o Eterno diz: vocês precisam ser santos, ponto final. Vocês precisam ser santos, ponto final, irmãos. Mas o que é ser santo? Ser santo, irmãos, é vivermos a vontade do Senhor, é abandonarmos o pecado, as práticas erradas, é nos afastarmos deste mundo e suas coisas erradas, é vivermos aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Quando nós somos santos e que nossa vida é santificada, o Espírito Santo de Deus vem sobre a nossa vida, Ele passa a habitar conosco, e este Espírito, quando habita em nosso coração, Ele entra com a cura, Ele entra com a restauração, Ele entra com a alegria, Ele renova a nossa existência, Ele faz com que sejamos novas criaturas em todos os aspectos. É por isso, irmãos,
que muitos que aceitam a Jesus Cristo são libertos de uma série de males na sua vida, de enfermidades, problemas, os mais diversos possíveis, porque o Espírito Santo, ele renova o homem, ele dá uma nova vida. Nós somos templos do Espírito, afinal de contas. Templos do Espírito. Você já parou, irmãos? Você já parou para refletir o que é isso? É o Espírito Santo de Deus que habita dentro do teu coração. É o próprio Senhor que habita dentro da tua vida, irmãos. É por isso que o Senhor nos diz que devemos viver olhando para os céus, olhando para o Senhor. Estamos com os pés nessa terra, sim. Nós precisamos viver essa terra, trabalhar nessa terra, fazer as coisas comuns a todos que estão nessa terra. Mas a nossa posição diante do Senhor é fazermos tudo para que o Senhor receba a honra e a glória. E Ele mesmo recomenda na sua palavra que tudo quanto façamos é preciso que seja para o Senhor, porque nós já não vivemos para nós mesmos, mas fomos comprados, lavados, purificados, tirados do povo estrangeiro, do meio do povo estrangeiro e feitos cidadãos dos céus, família de Cristo, para vivermos a vontade dEle. É preciso viver a vontade do Senhor, amados. Nós precisamos viver a vontade do Senhor. Procure viver a vontade de Deus na sua vida. Procure se encher com aquilo que é do Senhor. Procure se encher, irmãos. Se você hoje não tem prazer naquilo que é de Deus, a Bíblia diz que devemos nos achegar a Ele, bater a porta insistentemente. Bater a porta, irmãos, bater a porta. Porque muitas vezes nós até reconhecemos as verdades a respeito do Senhor, reconhecemos a necessidade de mudança de vida, mas nós não temos essa mudança realmente uma realidade na vida da gente, uma mudança efetiva na vida da gente. Se nós reconhecemos e temos consciência dessa necessidade, precisamos bater na porta do Senhor. Deus, muda a minha vida, muda a minha sorte. Eu quero a tua alegria, eu quero o teu Espírito, eu quero a tua presença, eu quero viver contigo, eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. É um clamor que nós precisamos ter na vida da gente. Precisamos ter esse clamor na vida da gente. Quando nós olhamos aí fora, irmãos, nós vemos as pessoas clamando para uma série de situações. Quando chega a política, as pessoas clamam para os seus candidatos, aplaudem seus candidatos, correm atrás dos comícios, fazem tudo para que seus candidatos tenham votos, enfim. Quando é agora, o ano que vem, a Copa chegando aí, será uma coisa muito grande, as pessoas correndo atrás do futebol, todo mundo, de certa forma, valorizando, até em alguns casos, idolatrando o futebol. Enfim, as pessoas correm, hoje estão comprando ingressos a preço de ouro para assistir jogos da Copa. As pessoas se doam para isso, se entregam para isso, mas quando nós, irmãos, olhamos para o Senhor, olhamos para Deus, que é infinitamente maior do que todas estas coisas que nós podemos compreender, pouca coisa nós fazemos para o Senhor, pouquíssimo nós fazemos para Deus. Muitas vezes nós nos colocamos numa posição que, se Deus quiser que Ele que mude minha vida, se Deus quiser que Ele que mude a minha existência, mas não é assim, irmãos. Somos nós que temos que bater na porta do Senhor insistentemente. Eu preciso reconhecer que nada sou, que sou carente de salvação, que sou carente porque eu estou indo para o inferno se eu não buscar uma mudança. E essa mudança, irmãos, tem como princípio o livre-arbítrio. O direito que cada um de nós temos de escolher o nosso futuro, a nossa caminhada, é o livre-arbítrio, o direito que Deus nos deu de escolha. É por isso que eu preciso bater na porta do Senhor. É por isso que eu preciso bater, porque a graça do Senhor já se estendeu em nosso favor. Amados, olhe para o Senhor em nome de Jesus, olhe para Deus, olhe para o Senhor, não deixe de olhar para Deus, meus irmãos, não deixe de olhar para o Senhor, não deixe, porque aquilo que Deus tem para nós é muito grande, é maravilhoso demais, é extraordinário, e nós precisamos entender isso.
E nós só vamos entender isso a partir do momento que nos doamos verdadeiramente para Ele, batemos insistentemente, clamamos pela sua graça, clamamos pela sua salvação, clamamos pela sua misericórdia sobre nossas almas. Quando nós assim fazemos, nós vamos ver a glória do Senhor se manifestar de uma forma extraordinária, de uma forma maravilhosa. E nós vamos realmente experimentar a graça de Deus na nossa existência. Os problemas do dia a dia virão, as dificuldades com certeza, o sol quente que está aí não vai mudar muita coisa, o tempo não vai ficar climatizado para você, não vai. Mas teremos a força do Senhor, teremos a alegria de Deus que nos fará vencer um dia após outro, mas não de forma penosa, mas de forma alegre, porque o Espírito de Deus está dentro do templo e nós somos o templo do Senhor. Amém, amados? Que nós possamos reconhecer a necessidade do Senhor na nossa vida, olhar para Deus e clamar: Senhor, venha sobre mim, entra na minha existência, muda a minha sorte, transforma-me, resgata-me. Eu quero a salvação, eu quero a salvação. Esse precisa ser o nosso clamor, esse precisa ser o nosso clamor urgente. Senhor, eu quero a salvação. E nesta noite eu quero perguntar se em nosso meio, se há alguém que deseja deixar de ser estrangeiro para ser cidadão do reino dos céus. Se houver alguém em nosso meio que queira essa mudança, que se manifeste, nós vamos orar por você. Vamos clamar pela graça de Deus. Alguém que queira uma mudança de vida, deixar de ser um cidadão lá das terras estranhas, para tornar-se cidadãos do reino dos céus. Amém. Vamos orar então. Quero convidar os irmãos a colocarem-se de pé para nós orarmos. Senhor, nós te glorificamos, Pai, porque um dia Tu tocou no coração desses que estão aqui presentes, em nossos corações. Nos fez compreender, Senhor, que era preciso mudar de vida, que era preciso passar por uma renovação, que era preciso passar por uma restauração, que era preciso aceitá-lo como Senhor e Salvador de nossas almas. Senhor, assim nós o fizemos, e hoje nós temos, ó Deus, a Tua presença dentro de nosso coração, a presença que nos fortalece, a presença que nos alegra, a presença que nos faz andar, a presença que nos dá prazer em estar continuamente na Tua presença. Senhor, olha para cada um desses que estão aqui. Tu sabe das dificuldades, Tu sabe dos problemas, mas que acima de tudo, Senhor, cada um tenha consciência e abrace a sua condição de cidadão do reino celeste. Deus, move nessas vidas e habita nesses corações, para que a Tua alegria, a Tua paz, o Teu mover, o Teu poder, a Tua autoridade esteja em cada alma, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém, Santo Deus. Aleluias. Amém. Missão Cristã Vivos. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 345. Vivos, vivos, o nosso Deus. Vivos, na Rádio Vivos.